por que o capital não sai dos países ricos e vai para os países pobres? Pensem comigo, com o rendimento decrescente, que é a hipótese que a gente tem usado o tempo todo, a ideia é que quanto maior for a relação capital-produto para uma dada função de produção, maior é o retorno do capital. Então, num país onde a relação capital-produto é muito alta, e você pode pensar que seria o caso de países ricos, que tem muito capital, a relação capital-trabalho é muito alta, e seria o caso de países ricos, onde tem muito capital em relação ao trabalho, a remuneração do capital devia ser baixa. E em países mais pobres, nos países emergentes, como falamos, como se fala hoje, antigamente falava subdesenvolvido, já foi terceiro mundo e por aí vai, você tem uma certa escassez de capital em relação ao trabalho. Então, essa razão capital-trabalho seria menor e teria que ter um retorno maior ao capital. Se isso for verdade, se isso está acontecendo, o que eu esperaria é que o capital, uma vez em economias abertas, né, o capital saísse dos países ricos e fosse para os países pobres para explorar essa possibilidade de ganho de renda, essa rentabilidade maior. Essa questão foi colocada de forma explícita pelo Lucas, Robert Lucas, o Robert Lucas, né, o cara que reescreve a macroeconomia nos anos 70 e 80. E aí, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele vai se preocupar com o crescimento econômico. E ele coloca essa questão: por que o capital não sai dos países ricos e vai para os países pobres? É um artigo de 1990, Why doesn't capital flow from rich to poor countries? Então, essa pergunta ele faz e ele vai discutir isso tendo como consideração os Estados Unidos e a Índia. Então, rendimentos decrescentes, remuneração do capital devia ser muito mais alta em países pobres e isso devia atrair o capital. Essa seria uma lógica típica de rendimento decrescente. Para a gente botar em termos, digamos assim, de funções de produção, a questão, vou dizer o seguinte: eu tenho uma função de produção do tipo YT igual a AK elevado a beta. Isso é uma Cobb-Douglas tradicional, a Yzão, a AK, beta, a L1 menos beta, daí você faz a transformação, AK elevado a beta. Então supõe que essa é a tua função de produção, volto a dizer, uma típica Cobb-Douglas. A remuneração do capital é a produtividade marginal do capital, é só derivar a função de produção em K, vai ser dada por beta AK, beta menos 1. Você pode reescrever essa função para colocá-la como função do produto por trabalhador, e aí vai ficar beta A, 1 sobre beta Y, beta menos 1. É só porque tem a relação, né? É só você resolver para cá aqui e colocar Y no lugar de cá. Você faz resolve para cá, coloca Y, manipula, e você encontra então R em função do produto por trabalhador. Então seria isso daqui. Sigamos. Supondo que os países são diferentes apenas por conta da dotação de fatores, ou seja, a diferença relevante é na dotação de fatores dos países, os países são pobres ou mais ricos porque têm dotações diferentes de fatores. Algumas pessoas não gostam desse tipo de hipótese, não, mas as diferenças são maiores, talvez envolva até preferências, tecnologia. Muito provavelmente envolve tecnologia, preferência é mais complicado, a gente tende a acreditar que as pessoas são as mesmas, elas se comportam de forma diferente por conta de incentivos, mas há quem diga que não, que tem diferenças, é complicado dizer isso, vocês pararem para pensar. Em tecnologia é mais intuitivo, países adotam tecnologias diferentes, mas há de se explicar por quê. Por que os países adotam essas tecnologias diferentes e não buscam as melhores tecnologias. Tem literatura para isso. Eu gosto muito de uma discussão que tá do Prescott e do Parente, que eu acho que eu já citei aqui, no livro Barriers to the Riches, onde eles discutem a questão das leis locais, dos incentivos, uma coisa meio institucional, a la Acemoglu, que faz com que países diferentes escolham tecnologias diferentes. O Acemoglu também dá esse tipo de explicação. Mas se você não quiser partir para uma explicação dessas, uma hipótese muito comum, principalmente aí nessa época, era não. As tecnologias são as mesmas, pelo menos em termos de acesso, as preferências são as mesmas, somos todos iguais, só mudamos por conta dos incentivos que nós recebemos e, portanto, a diferença relevante envolve fatores. Então, com essa hipótese, se você aceita essa hipótese, a taxa de juros sendo dada, então, de um determinado país vai ser beta, que é igual para todo mundo, A, que é igual para todo mundo, é exatamente aqui que o Prescott e Parentes vão bater, eles argumentam que A
não é igual para todo mundo, existem diferenças importantes em A, mas aqui eu estou supondo igual. YI, beta 1 menos beta, porque Y, já que os fatores são diferentes, Y vai ser diferente também, ainda mais Y sobre L. Então, a razão da remuneração em dois países quaisquer é só dividir. Então, país I, país J, se eu pegar qual deve ser a diferença da remuneração do capital nesses dois países, só aplicando a minha formulazinha, corta esse termo com esse termo, que eles são iguais, ajusta os expoentes, e eu tenho que RI sobre RJ é igual a YJ sobre YI elevado a 1 menos beta sobre beta. Já podia ter feito YI sobre YJ, mas ia ficar expoente negativo, é menos intuitivo, né? Então, a relação está dada. A relação está dada aqui, de novo, dessa função. Se você considerar diferenças de produtividade, aí teria um termo aqui, aí sobre a J ajustando, mas outra abordagem, seria outra literatura. Então essa é a diferença da rentabilidade do capital em dois países distintos, que são distintos por conta de dotação de fatores. Então é aquela ideia, os países pobres são pobres porque eles têm pouco capital. Se for isso, é dotação de fatores, e essa abordagem estaria próxima da realidade. Bom, se você usar beta igual a 0,4, e isso aí tem várias estimativas, isso aqui é um valor considerado razoável em várias estimativas internacionais, eu acredito que a melhor referência para isso ainda é o paper do Douglas Golin, Getting Income Shades Right, que está no JPE, ali mais ou menos 2000, 2001 talvez. Esse valor é um valor razoável. Então, ele usa beta igual a 0,4 para os dois países, o beta é igual para os dois países, e considera dados dos Estados Unidos e da Índia. E aplicando essa fórmula, uma fórmula simples, um exercício bobo até, Lucas conclui que a remuneração do capital na Índia deveria ser 58 vezes maior do que a remuneração do capital nos Estados Unidos. 58 vezes maior, não é pouca coisa. Com uma diferença de remuneração tão grande, é muito difícil justificar que o capital americano não esteja correndo para a Índia para buscar essa remuneração. E aí você diz, não, mas tem fricção, custo de transação, alguma imperfeição de mercado que pode justificar essa não migração. Mas, cara, nós não estamos falando de coisa pouca, nós estamos falando de 58 vezes. Haja fricção para compensar uma diferença tão grande de rentabilidade do capital nos Estados Unidos e da Índia, segundo essa fórmula, aplicando essa fórmula bem simples. Então, o Lucas acha que tem que ter mais alguma coisa, está faltando alguma coisa para explicar essa história. Bom, e ele vai argumentar o seguinte, olha, a produtividade do trabalhador nos Estados Unidos é maior que na Índia. Usando estimativas disponíveis na época, Lucas argumenta que, no mesmo período, o trabalhador médio americano produz 5 vezes mais que o indiano. Então, quando você pega esse fato, se o trabalhador de um país é mais produtivo do que o do outro, você tem que ajustar isso na hora que você faz a relação capital-trabalho, porque o trabalho é diferente nos dois países, os trabalhadores produzem de forma diferente. Outra maneira de você fazer essa leitura é supor que A é diferente entre os países. E no lugar de usar produto por trabalhador, usar o produto por trabalho efetivo, aquele conceito que a gente já usou, divide Y por AL. Se você tem uma função desse tipo, Y e K vão estar em unidade por trabalhador, né? A função Y igual a AK beta. Você pode trabalhar com uma versão desse tipo, e Y K elevado a beta, A L elevado a 1 menos beta, foi o que nós fizemos na unidade anterior, no vídeo anterior, e ela vai ser escrita dessa forma, onde Y til e K til, eles estão em unidades por trabalho efetivo. Então vai ser definido com esse A barra aqui, é só o A 1 menos beta, né? Porque se eu quiser ficar consistente com essa de cima, esse A sai como 1 menos beta. Então as funções vão ser a mesma, é só você fazer essa redefinição que a função é exatamente a mesma, elas são equivalentes por uma definição de constante. E aí você ajusta A. A diferença desse trabalho para a ideia do Prescott é que aqui o A ele está pegando muito trabalho. Então vem uma leitura que vai mais para capital humano. O Prescott e o A seria mais esse, pegando os dois fatores. A função de produção Cobb-Douglas ela tem uma característica que chama Hicks neutra, para quem gosta de nomes, que no fundo ela pega capital e trabalho igual. Exatamente por conta dessa transformação aqui. Então, a eficiência cresce pelo trabalho, mas também cresce pelo capital. Quando eu especifico assim, normalmente é porque eu estou querendo botar ênfase no trabalho. É o que Lucas vai fazer puxando para capital humano. Então, dessa forma, ajustando A para cada país, mas com esse modelinho de A afeta trabalho,
pelo menos diretamente, né, para não ter que fazer aquela transformação, a razão entre a remuneração do capital passa a ser dada pela razão do produto por unidade de trabalho efetivo, elevada a 1 sobre beta, beta. 1 menos beta sobre beta. Com esse ajuste, fazendo esse ajustezinho, quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte: você estava aqui, vai continuar assim. A única coisa é que agora esse cara aqui vai ser o produto trabalho efetivo. Volto a dizer, Lucas faz isso porque ele não está realmente interessado nas diferenças de A, como PTF, que é a pegada do Prescott e do parente. Né? Esse A aqui vai contar a história em relação à eficiência do trabalho, afinal de contas, nós estamos falando aqui de capital humano. Então, deixa eu voltar para a discussão. Então, vai ser. Quem vai estar elevado a 1 menos beta sobre beta é o trabalho efetivo e não o trabalho, só o produto por trabalho. Bom, fazendo esse ajuste, Lucas encontra que a remuneração do capital na Índia devia ser 5 vezes maior que nos Estados Unidos. Já melhorou um bocado, né? Já melhorou um bocado. De 58 foi para 5. Então, é um número bem menor que o encontrado, quando não são consideradas essas diferenças na produtividade com foco em trabalho, mas ainda é muito alto. A solução que Lucas encontrou foi considerar externalidades associadas ao capital humano. Então, assim, vamos lá, o capital humano talvez tenha mais efeito do que parece. Ele tem a questão da externalidade. Para isso, então, eu vou pedir para considerar uma função de produção desse tipo aqui. Y é igual a AK elevado a beta, HA elevado a gama. Onde Y é produto por trabalho efetivo, eu estou tirando aquele estilo de cima, porque esquece, agora é trabalho efetivo. K é o capital por trabalho efetivo. E HA é o nível médio de capital humano da economia. O nível médio, né? O A aqui é de average, que é para média. Não é o capital humano específico de alguém, é o nível médio. E eu vou supor aqui que esse nível médio entra ponderado na produção pelo esse parâmetro gama, que é maior, é igual a zero. Se gama for zero, você voltou ao caso original. Se gama é maior do que zero, você tem externalidades, que é exatamente essa ideia do capital humano médio afetando a produção, e vem toda aquela ideia de que eu não afeto a média. Né? Eu sou muito pouco perto de tanta gente para afetar a média, então eu não consigo afetar a média, daí a ideia de externalidade aparecendo. Nós já discutimos isso lá no modelo do Barro, onde eu também não conseguia afetar o gasto médio do governo. Aqui eu não consigo afetar o capital humano médio da sociedade. Então, esse gama é o parâmetro associado às externalidades. Quando gama é igual a zero, então eu voltei ao modelo sem externalidade. Quando gama é maior do que zero, tem esse efeito médio, que eu estou chamando de externalidade do capital humano. Com essa função de produção, a remuneração do capital passa a ser R, beta A1 sobre beta, beta 1 menos beta. É só fazer a derivada, ajustar os termos. Lucas estima que esse gama seja 0,36. Então, há um efeito de externalidade, segundo as contas de Lucas. Então, para um aumento de 10% na média de capital humano, vai levar a um aumento de 3,6% na produtividade do trabalhador individual. Esse efeito do capital médio no trabalhador individual, ele está, então, 0,36 é quanto Lucas propõe. Então, esse gama é positivo, tem externalidade. Vamos ver o que acontece. Se você, é claro que você pode usar o mesmo raciocínio para fazer o RI sobre RJ e vai encontrar e vai conseguir essa razão. Introduzindo externalidade, a razão entre remuneração do capital na Índia e nos Estados Unidos cai para apenas 4%. Então vai ficar R Índia 1,04 R Estados Unidos. Com essa diferença, Lucas argumenta que dá para falar de imperfeição de mercado. Realmente talvez não valha a pena você ir para um país estrangeiro. No caso da Índia, né, tem a língua que facilita, mas regras diferentes, instituições diferentes, leis diferentes, custos de transporte para ganhar esses 4%. 4% de R para R, não é que é 4%, é R mais 4% não. Então é 4% a mais do que o que tem nos Estados Unidos. Daí eu acho que já justifica, Lucas acha que justifica, e eu acho que ninguém vai discordar disso. O ponto central desse artigo do Lucas, que é um artigo que eu gosto muito, ele é publicado naquele Paper in Proceedings da American Economic Review, né, que é do encontro, em 90. Quem quiser vai dar uma olhada no artigo. Eu acho uma leitura super legal, é um artigo pequenininho, né, facinho de ler. Mas o ponto que ele traz aqui é que, ao considerar a externalidade do capital humano, você consegue explicar o capital americano não está indo em peso para a Índia. Ele precisou dessa cartada. E colocou a externalidade de um jeito bem criativo, bem típico de modelagem de crescimento, que é
via efeito médio. O efeito médio está afetando a produção, só que nenhum indivíduo sozinho consegue afetar o efeito médio. Então esse é um artigo muito simplesinho, é um exercício rápido de fazer, é que ele chega a esse resultado e aí ele conclui, a externalidade de capital humano parece que é uma coisa importante, pelo menos para explicar esse fluxo Estados Unidos e Índia. Conta a lenda que se você fizer outro par, sei lá, Alemanha e Brasil, ou Argentina talvez, a coisa não fica tão bonitinha, mas é o Lucas, naquela altura do campeonato ele já era o Lucas, e todo mundo prestou muita atenção a esse exemplo dele. Esse texto é de 90, como eu disse, é um texto de Paper Proceedings, não é exatamente um texto da American Economic Review. Claro, está na American Economic Review, mas nessa edição especial. Em 88, mais ou menos a mesma época, Lucas faz um modelo, e esse está no Journal of Monetary Economics, salvo engano, onde ele vai modelar tudo isso. Então, ele vai dar uma modelada no capital humano e na externalidade do capital humano como motor do crescimento e como capaz de afetar o crescimento. Esse é o artigo que nós vamos dar uma olhada agora. O artigo começa com uma versão do modelo de solo, é óbvio que eu não vou, pela milésima vez nesse curso, discutir modelo de solo, nem muito menos modelo de escolha ótima, modelo tradicional. Eu vou passar direto para o modelo de capital humano e externalidades, que é o que interessa para mim aqui. Mas se você for olhar, se você for ler o artigo original, é um artigo que vale a pena ler, recomendo que leiam. Ele começa lá discutindo solo e etc. Então, no modelo, cada trabalhador é indexado por sua habilidade, H de 0 a infinito, de forma que a força de trabalho é dada por essa soma aqui, NH-DH. Aqui é só importante para não dar confusão. O Lucas usa o termo skill. É esse o termo que ele vai usar. Se você for ler o artigo, você vai ver skill, que esse H representa. Eu estou traduzindo como habilidade. Mas é um termo perigoso e uma tradução também. Tanto skill quanto habilidade aqui pode ser perigoso. Porque a habilidade não necessariamente decorre da acumulação de educação. Aqui vai ser isso. Esse H no final do dia tem a ver com educação formal, tem a ver com ir para a escola. Mas a gente sabe que fica uma ambiguidade. O cara às vezes tem uma habilidade natural. Você pega um músico, o cara, sei lá como, ele já nasce com uma certa habilidade, às vezes um esportista, às vezes tem um talento. E tem uma literatura que tenta olhar essa questão de talento. É claro que fica difícil explicar crescimento em cima de talento, porque a hipótese razoável é que o talento é igualmente distribuído no planeta. Alguns conseguem desenvolver os talentos, aí entraria a economia, um bom sistema escolar, outros não conseguem, mas a distribuição de talento seria uniforme entre todos os países. Então eu vou usar o termo às vezes habilidade, porque você vai seguindo a literatura e faz, mas habilidade aqui é capital humano acumulado. Nós vamos já ver a equação, vai ficar claro, mas é só para ter essa clareza. A habilidade para mim é capital humano, que vai ser nível de acumular educação. A educação aqui é formal, a pessoa tem que ir para a escola, digamos assim, para conseguir educação formal. E isso vai ser tudo usado como sinônimo, tá? Eu sei que, por exemplo, capital humano nem sempre é educação formal. Você pode aprender muita coisa no teu ambiente de trabalho. Você vai trabalhar e você vai aprendendo os truques da função, né? Os tricks of the trade, enquanto você trabalha. E isso, às vezes, tem um impacto significativo na produtividade. Às vezes o cara nem tem o capital humano formal dele, nem é tão alto, mas ele tem um capital humano muito, muito especializado que ele desenvolveu na prática daquela profissão. Aqui não. Aqui a habilidade, capital humano e nível de educação vai ser usado como sinônimo. É um alerta importante de fazer. Então, a cada período, os indivíduos escolhem o tempo que vão dedicar ao trabalho. Um tempo eles vão trabalhar e no outro tempo eles vão para a escola. Eles vão acumular capital humano. A única maneira de acumular capital humano nesse modelo é indo para a escola. Então você tem que ir para a escola para acumular capital humano. Isso é consistente com vários artigos empíricos onde os anos de escolaridade são a medida de capital humano, né? Você faz esse tipo de coisa. Se já é difícil medir capital humano em termos de ano de escolaridade, imagina se eu for botar as habilidades desenvolvidas fora da escola. Isso fica quase impossível mensurar. Então, sei que, volto a dizer, é uma visão limitada de capital humano, mas tem uma consistência. O modelo considera, então, que o indivíduo ou trabalha ou acumula capital humano
não há aprendizado prático, por exemplo, que é um elemento interessante às vezes. Chama de UH a fração de tempo que o indivíduo com habilidade H dedica ao trabalho. E 1 menos UH é a fração de tempo que ele usa para acumular capital humano. Então o dia tem horas, né? Uma hora, um dia. Uma fração UH ele está trabalhando, está desenvolvendo seu trabalho, vai ganhar dinheiro. 1 menos U ele está acumulando capital. Se não quiser pensar em indivíduo, pensa em família, aquelas coisas, essa altura do campeonato. Isso já está mais que batido aqui para a gente, né? Mas o fato é que tem uma divisão do tempo entre trabalho formal, vai gerar renda, e aprendizado, que não está gerando renda, mas ele está melhorando o capital humano dele, que depois reverte em forma de mais produtividade, mais salário. A força de trabalho efetiva, então, NE, essa integral que a gente tinha visto da força de trabalho original, só que multiplicada por U, já que esse tempo U menos U, o cara não está efetivamente trabalhando, ele está estudando. Então é U que multiplica esse termo. Então essa é a força de trabalho efetiva da economia, a soma de quantas horas cada um trabalha, né, em H, e quantos tem com habilidade H e quantas horas esse que tem habilidade H está trabalhando em H. O nível médio de capital humano, então, vai ser dado por isso aqui, né? Esse é o nível médio de capital humano, né, por definição. Estou pegando essa ponderação de cima, dividindo pela força de trabalho e tenho o HA, que é o nível médio de capital humano. Como esse é um curso de macro, até que é um chato fazer isso em vídeo, fica meio esquisito, mas eu sempre provoco os alunos. Macroeconomia é meio trapaceiro, entendeu? Os outros também são, mas a gente tem as nossas trapaças, e como eu sou macroeconomista, deixa eu falar mal de mim. Eu tenho lugar de fala para falar mal de macroeconomista, já que eu sou um. Então nós vamos fazer a trapaça clássica do macroeconomista. Para não trabalhar com esse monte de integral, que dá até um certo nervoso, né? Essas integrais ponderadas com H e coisa parecida. Vamos usar a trapaça clássica de macroeconomia e vamos supor que todos têm a mesma habilidade. Aí todo mundo é igual. O nível de habilidade aqui é o tempo que você vai para a escola. Se todo mundo é igual, vai todo mundo para a escola ao mesmo tempo e faz todo sentido, então, que a habilidade seja igual para todo mundo. Se você fizesse um modelo, por exemplo, onde você tem um talento natural para alguma coisa, a coisa ia ficar bem mais complicada para se justificar. Mas aqui não, é de todo mundo igual. Fica razoável esse tipo de hipótese. Se isso é verdade, o NE, em vez de ter esse monte de derivada, o NE fica simplesmente o HN. E o HA é igual a H. Né? Se todo mundo tem o mesmo capital humano, a média vai ser esse capital humano de todo mundo. Se todo mundo aqui tem 15 anos de estudo, soma, divide pelo número de pessoas, vai dar 15. Então HA igual a H. Mas é importante, apesar deles serem iguais, esse H aqui é o capital humano do indivíduo, que em equilíbrio é igual de todo mundo, mas que ele não tem que dar conta disso. Ele não afeta o capital humano dos outros. É um pouco a história do gasto lá no modelo do Barro. Então, eu vou dizer assim, eu vou estudar mais, como somos todos iguais e eu for estudar mais, então todo mundo estuda mais. Não, essa lógica não vale. Você não vai pensar assim nesses termos. Na realidade é que, como todo mundo é igual, toma decisão e dá igual. Mas assim, se eu quiser desviar, bom, aí você vai desviar mesmo. Agora, por que você vai querer desviar? Se você é igual aos outros, aí fica mais difícil de explicar. Então, isso é importante, né? O indivíduo, ele está controlando H, não HA. HA para ele é dado, é a média de capital humano da sociedade em que ele vive. Bom, a restrição de recursos, também a gente vem usando o tempo todo, diz que a soma de consumo e investimento é igual ao produto. Então, NC é o consumo, N é o número de pessoas, C é o consumo de cada um, é igual a K ponto, né? Esse consumo Se você quiser pensar em famílias, então é o consumo da família. Se você quiser pensar em indivíduos, então é o consumo do indivíduo. NC mais K ponto, que é a variação do capital, é igual ao que foi produzido. A função de produção é a Cobb-Douglas, tradicional, só com essa modificação. O capital está aqui como sempre, K elevado a beta, igual estava lá no modelo do High-Density Capital Flow, a gente acabou de discutir. O capital humano continua elevado ao menos beta, agora com esse truque. O capital humano é UHN, não é mais o N, nem é mais um H. É essa funçãozinha, nível quanto tempo se passa trabalhando, nível de habilidade, e aí sim o total de pessoas. Elevado ao menos beta, HA elevado a gama. Se vocês repararem, cadê aqui?
é exatamente essa função, só que aqui eu estou trabalhando com y grande, aqui eu estou trabalhando com pequenininho, é como aqui eu já tivesse dividido por n lá no caso. Mas é essa mesma ideia de função k elevado a beta, trabalho elevado a 1 menos beta, HA elevado a gama, né? Então, eu tenho aqui a função de produção, essa é a minha função de produção, e a minha restrição, então, é que o consumo mais a variação do capital igual ao que foi produzido. Bom, a acumulação de capital humano se dá, como eu disse, num setor à parte. Ela vem das escolas. Você vai acumular capital humano indo para a escola. Então, é H ponto igual a H delta U menos U. Então, essa é a regra de acumulação de capital humano. É uma função bem simplesinha que quer dizer o seguinte: quanto mais tempo você passar na escola, 1 menos U, mais você acumula capital humano, né? H ponto é a variação do capital humano. E isso vai depender, o quanto isso vai acontecer depende do parâmetro delta. Quanto maior esse delta, mais você aprende para o mesmo tempo de escola. Então eu vou pensar esse delta como eficiência de sistema de educação do país. Um país com um sistema de educação muito eficiente tem um delta muito alto, você passa pouco tempo na escola e acumula muito capital humano. Um país que tem o delta muito baixinho, você vai ter que passar muito tempo na escola para acumular capital humano. E finalmente o H, quanto mais capital humano você tem, mais fácil é você conseguir capital humano. Então, se você botar uma pessoa de muito capital humano no mesmo sistema escolar, com menos tempo, ela consegue o mesmo H ponto. Essa é uma hipótese de aprendizado, que o aprendizado tem essa característica, né? Aqui que eu digo, não tem um rendimento decrescente. Se tivesse esse terminho aqui, ia ter algum coeficiente para diminuir. À medida que você tem mais capital humano, fica mais difícil acumular o capital humano, mas aqui não é o que está acontecendo, é constante, né? Não tem um expoentezinho. Então não apresenta rendimento decrescente, como eu disse, e que o nível médio de habilidade, o nível médio de habilidade aumenta a produtividade de todos os fatores de produção exatamente por conta desse termo aqui. Então, se eu tenho mais HA, eu fico mais produtivo como um todo. O HA é o nível médio de habilidade, que é o capital humano, que é a educação. Isso a gente já conversou, não vou ficar repetindo toda a vida. Então, esse é o setup básico do modelo. Bom, assim como no modelo de gasto público, lá do Barro que nós discutimos, eu vou fazer duas soluções aqui. Eu vou fazer a decisão descentralizada, onde cada um escolhe seu nível de capital humano, que no fim vai ser o mesmo, porque eles são todos iguais, mas eles não precisam saber disso. E vou ter o caso do planejador central, onde o planejador central escolhe esse nível de capital humano geral. Assim como no caso do Barro, a diferença é que esse valor agregado, ou médio, as famílias tomam como constante. Então vai ser constante para as famílias. Elas são muito pequenininhas para afetar o capital humano próprio. Toda aquela discussão que eu fiz no vídeo de gasto público cabe aqui. Aquela ideia, então você bota um contínuo de família, tudo isso, aquela discussão cabe aqui tal e qual. É a ideia de que o indivíduo é muito pequeno para afetar o valor agregado, para afetar o valor médio. Então, essa é a decisão descentralizada. Já o capital humano não. Como ele controla o estoque o tempo de educação de cada um, o H de cada um, então ele sabe que ele controla HA. Então quando ele disser todo mundo vai estudar até conseguir H, sei lá, um H barra qualquer, ele sabe que ele está calculando também o HA. Então a diferença é essa mesma lógica lá do modelo do Barro, do modelo de gasto público. Bom, de novo, né, é sempre bom fazer esse registro, ainda mais nessas aulas virtuais. Eu boto os vídeos no YouTube, então sempre bom fazer, sempre saudável fazer esse registro. A onisciência e benevolência deixa o planejador central mais próximo de uma divindade do que de um político burocrata, e o modelo desconsidera o potencial inovador de uma sociedade aberta. Então eu fiz isso lá, não vou contar a história toda de novo, já perturbei vocês com isso, mas eu faço o registro, ainda mais, eu volto a dizer, é um vídeo que depois pode ficar rodando aí, é bom fazer os devidos esclarecimentos. Bom, nos dois casos o problema de maximização vai ser o mesmo, que muda de novo é aquela substituição antes ou depois. Então o problema de maximização vocês estão vendo que copiar e colar vale para a unidade inteira, né? Isso aqui me denunciou feio. Mas é maximizar a utilidade, sujeito a consumo mais variação do capital igual ao produto, e H ponto é igual a H delta 1 menos U. Esse N está aqui para ponderar o agregado. Então esse C é o individual pela mesma razão que está aqui. Se vocês olharem
para o problema. É a primeira vez que nós temos um problema com duas restrições aqui em tempo contínuo. Mas não tem problema, a gente vai montar o hamiltoniano como sempre, só que agora nós vamos ter dois multiplicadores no lugar de um multiplicador. O resto é um problema bem básico, maximiza a função de utilidade, está aqui o nzinho, esse n vai crescer uma taxa eta, que depois a gente vai ter que comparar com ρ para ver se funciona, mas no momento certo nós vamos falar disso. A restrição 1, a regra de movimento do capital, é isso daqui, só passar o nc para cá, e a regra de movimento do capital humano já bonitinha, feitinha. Em termos práticos, a diferença aqui é a seguinte, no caso de centralizado, HA igual a A só será imposto após a maximização, que nem lá no modelo de finanças públicas, então de gasto público. Então eu vou resolver o problema, HA constante, para o equilíbrio descentralizado, HA é uma constante dada, e quando eu for para o planejador central, não, HA eu já sei que é a média, já sei que HA é igual a H, e ele considera essa informação. Em termos práticos é isso, então HA igual a H só depois da otimização, no outro HA igual a A já antes da otimização, porque o planejador central tem essa noção de controlar o capital humano de todo mundo e, portanto, não é externalidade para ele. Ele internaliza tudo isso. Esse é o truque, não é um truque novo, né? Essa é a razão que eu boto o modelo do Barro antes desse, porque lá é mais fácil introduzir o truque. Aqui já tem duas restrições, já tem externalidade para cá e tal, essas hipóteses de H ponto, lá foi mais fácil introduzir. Então eu coloco aqui, o hamiltoniano então vai ser esse daqui, a função objetivo, θ1 que multiplica a primeira restrição, esse é o primeiro multiplicador, θ2 que multiplica a segunda restrição. Eu uso a mesma notação do Lucas, então se você quiser pegar o artigo lá do Lucas e seguir aqui a discussão usando o artigo do Lucas, fica à vontade. Eu só não uso a mesma numeração das equações porque fica difícil, porque as equações estão na nota de aula, tem uma numeração própria, aqui também nos slides, mas a notação é a mesma. Então tem um lugar que eu mudo a notação, porque quando eu vou para o quadro é um capa, se eu não me engano, que capa e K no quadro é dureza demais. Fazer os dois diferentes. Aí, ao invés de ficar, eu acho que eu boto um φ e resolvo o problema. Mas o resto, a anotação é absolutamente a mesma para facilitar, exatamente facilitar quem quiser ir lá comparando as coisas. Para o problema, vamos começar com o planejador central. Então, vou fazer HA igual a H e as condições de primeira ordem vão ser, está aqui, meu conjunto de condições de primeira ordem. Derivada em relação ao controle 1, que é consumo, igual a 0. Derivada em relação ao controle 2, que é o indivíduo escolhe quanto consumir e escolhe, aqui no caso do planejador, escolhe o quanto vai consumir, o quanto tempo vai dedicar ao trabalho, logo o menos 1 é a escola, então ele está fazendo essa escolha conjunta. θ1 ponto é igual a ρθ1 menos a derivada do hamiltoniano em relação a K, θ2 ponto igual em relação a H. Aplicando no modelo, C elevado a menos sigma θ menos 1, aqui eu vou ter a derivada em relação a U. A derivada em relação a U é meio chatinha, porque o U aparece aqui e o U aparece aqui, né? Em relação a C era tão facinho, porque ele só aparece aqui e aqui. O U é chatinho, mas também não é o fim do mundo. Vai ficar θ1, o 1 menos beta, que o U está elevado, vem para cá, AK beta, o NH beta, o NH não tem nada a ver com isso, então sai, fica o N aqui, que seria o N 1 menos beta, e o H aqui, que seria o H1 mais gama menos beta. Repara que aqui eu estou usando o H mesmo, aqui é o próprio H que está sendo usado no lugar do HA, mas não faria muita diferença, porque eu não estou derivando em relação a ele. Então, tanto faz substituir antes ou depois, essa equação 13 dá na mesma. A equação 14, que é essa primeira condição aqui, para a primeira variável de estado, que é K. θ1 ponto, ρθ1, menos θ1 que multiplica a derivada do hamiltoniano com relação ao capital. O capital aparece aqui, beta, K beta menos 1, e aí o resto é tudo igual. Então, não é difícil, é facinho de fazer. Eu sei que vocês estão fazendo em casa, isso é muito legal, porque vocês pegam meus errinhos e eu agradeço muito. Então, façam, vocês veem que não dá trabalho. Aqui, de novo, é só seguir o feijão com arroz. θ2 ponto é igual a ρθ2. E aí eu vou derivar em relação a H, e aqui o bicho pega, porque como eu vou derivar em relação a H, como é o planejador central, eu estou substituindo já. Então esse H aqui está elevado a 1 menos beta, mais gama, porque aqui é H, não é HA. Eu estou substituindo antes de otimizar. Então é 1 menos beta mais gama,
está aqui ele. O resto é a derivada mesmo, né? UNH, 1 menos beta, H menos beta mais gama. E como H aparece aqui do outro lado, θ2 delta H. Então essas são as condições de primeira ordem para o problema do planejador central. As equações 12, 13, 14 e 15 vão caracterizar o problema do planejador central. O que eu quero encontrar é a taxa de crescimento da economia, né? De novo, estiro lá a barra. Eu quero encontrar a taxa de crescimento da economia. Na economia descentralizada, essa condição HA igual a H só será utilizada após a maximização. Então, eu só vou substituir depois de fazer as derivadas. As equações 12, 13 e 14 continuam exatamente a mesma. Se não acreditar em mim, faz, mas a gente não derivou em relação a H em nenhuma delas. Então, tanto faz substituir antes ou depois, é só conveniência. Aqui o bicho pega, porque aqui nós estamos derivando em relação a H, substituindo antes o termo veio esse, mas se eu substituir depois, a história é outra. Então, se eu não uso H igual a H, deixo H constante, quando eu faço essa derivada aqui, esse termo é constante, fica 1 menos beta, em vez de 1 menos beta mais gama, e o resto é parecido. Então, a derivada está aqui, vai ter esse formato. Vê que o HA ficou constante, agora, depois que eu derivei, eu posso igualar HA a H, não tem problema nenhum, então esse termo aqui vai aparecer do mesmo jeito, H menos beta mais gama, porque eu posso igualar depois da derivada. O que não vai ter esse 1 menos beta mais gama, que é só 1 menos beta. Então a equação é essa. Então essa aqui é a minha equação. Vou substituir HA sobre H depois de derivar, depois da escolha. E eu tenho então a minha equação 16. Então eu tenho dois conjuntos de condições de primeira ordem. Para a economia centralizada, as condições de primeira ordem são 12, 13, 14 e 15. Para a economia centralizada. Para a economia descentralizada, 12, 13, 14 e 16. Então, são meus dois sistemas, né? O sistema centralizado e o sistema descentralizado. E a diferença entre 15 e 16, depois de substituir, é esse termo. Num é 1 menos beta mais gama, no outro é 1 menos beta, que é exatamente o termo de externalidade. Se não tiver externalidade, se o modelo não tiver externalidade, gama igual a zero, a solução do planejador central é igual à solução descentralizada. Tanto faz trabalhar com um ou com o outro. Fica claro, então, que quem vai dar a diferença entre as duas soluções é exatamente o termo de externalidade, que é o termo gama. É exatamente isso que eu estou dizendo. Na ausência de externalidade, gama igual a zero, e as duas soluções ficam absolutamente a mesma. Então, a graça do modelo é a externalidade, inclusive nessa diferença das soluções. Mas vai ter mais coisa associada à externalidade. Bom, para eu caracterizar o caminho de crescimento, que é exatamente encontrar essas taxas de crescimento constantes, eu vou, para poupar meu trabalho de vocês, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou manipular as equações 12, 13 e 14. Porque trabalhando só com essas três equações, tudo que eu fizer vale para os dois problemas, centralizado e descentralizado. Então me evito fazer toda uma solução para depois fazer toda a solução. Como é o sistema, as equações 12, 13 e 14 estão nos dois sistemas, eu vou trabalhar com elas. Vai chegar um ponto que eu vou precisar chamar a equação 15. Aí a partir daí só vale para a centralizada. E depois eu vou chamar a equação 16 e só vale para a descentralizada, e aí nós comparamos os resultados. Tá joia? Essa é a nossa estratégia, mas eu vou começar manipulando então as equações 12, 13 e 14, porque são as equações comuns aos dois sistemas, né? São essas três equações aqui, elas são comuns aos dois sistemas. Vamos ver o que a gente consegue arrancar dessas equações. A condição de primeira ordem para o consumo, a condição de primeira ordem para o tempo de trabalho e a condição de primeira ordem para o estado 1, que é o capital, né? Capital físico. Então vamos lá. Cadê? Aqui é muita conta, vai e volta, vai pegar. Mas então vamos lá começar o nosso trabalho. Então depois as 15 e 16 para caracterizar cada um dos equilíbrios. Bom, primeiro eu vou pedir para você definir G como sendo C ponto sobre C. Então G é a taxa de crescimento do consumo. Só uma definição, só para facilitar aqui. Das equações 12 e 14, vamos ver quem são as equações 12 e 14. Essa equação aqui, essa equação aqui. Né? Isso aqui é o que a gente faz sempre. A gente pega a condição de primeira ordem do consumo, pega a condição do capital e toda a vida a gente começa por aí. Né? Então, das equações 12 e 14, eu tenho o seguinte. Primeiro, pegando a equação 12,
que é aquela a do consumo, né? Então, C elevado a menos sigma é igual a θ1, C elevado a menos sigma é igual a θ1, passo o logaritmo, diferencio em relação ao tempo, nós já fizemos isso não sei quantas vezes, não tem muita novidade. Eu vou ter então que θ1 ponto sobre θ1 é igual a menos sigma C ponto sobre C. Aí eu vou na outra equação, na equação 14 que eu falei, e vou ver o seguinte, olha aqui a equação 14. Vai ter que ficar indo e vindo, viu? Se costume, porque é muita conta. Da equação 14, se eu dividir ela toda por θ1, eu tenho exatamente θ1 ponto sobre θ1. Então, muito parecido com quem estava fazendo, só que lá eu usava um lambda, né? Vai ficar ρ menos, isso aqui é a remuneração capital, né? Então vai ficar tudo com aquela cara tradicional, ρ menos R. Só que aqui eu não estou chamando de R, eu estou com a função direitinha. Então, cadê? Está aqui. Então isso aqui é igual a esse termo θ1 ponto sobre θ1, que é igual a menos sigma C ponto sobre C, também é igual a ρ menos beta AK, beta menos 1, ρ menos a produtividade marginal do capital, para ficar mais fácil de falar, que é igual a menos sigma G, né? Porque C ponto sobre C é G, que eu chamei, então essas coisas são todas iguais. De modo que beta, a produtividade marginal do capital, para não ter que ficar botando beta, AK, beta menos 1, a produtividade marginal do capital é igual a ρ mais sigma G. Só passei esse termo para cá. Então essa é a equação 17. Guarda a equação 17 aí para mim um pouquinho. Defina agora V como H ponto sobre H. Então G é a taxa de crescimento do consumo e V vai ser a taxa de crescimento do capital humano. De modo que a equação 11 passe a ser escrita como V igual a delta U1 menos 1. A equação 11 é aquela que dá o movimento do capital humano. Eu acho que é melhor pedir para vocês verem aí no handout que vocês têm, mas essa daqui é a equação 11. Eu não sei onde aparece o número dela, mas tá aqui ela, com o número. H ponto sobre H igual a delta 1 menos U. Como H ponto sobre H eu estou chamando de V, V igual a delta 1 menos U. Eu vou voltar algumas vezes quando for mais importante, porque senão isso aqui vai ficar chato a beça. Vocês têm o handout, vocês olhem lá no handout que deve estar tudo certinho. Então a equação 11 vai me dizer que V igual a delta 1 menos U. Então essa é a minha equação 18. A equação 17 diz que a produtividade marginal do capital é ρ mais sigma G. E a equação 18 me diz que V, que é a taxa de crescimento do capital humano, é igual a delta 1 menos U. Bom, para estabelecer a relação entre a taxa de crescimento do consumo e a taxa de crescimento do capital, não do capital humano, do capital no caminho de crescimento equilibrado, eu vou usar a equação 10 e vou dividir por K. A equação 10 é a restrição de recursos, né, que diz que o consumo mais a variação do capital é igual à função de produção, é o que é produzido. Vou pedir para vocês dividirem tudo por K. Então vai ficar NC sobre K, K ponto sobre K, e aqui onde era K elevado a beta, fica beta menos 1. De novo, quem não estiver enxergando as equações, dá uma olhada no handout que fica tudo fácil de enxergar. Quem não tem handout aí vai ter que ficar um pouco lembrando das equações, ou então voltando para ver as equações. Bom, de 17 é esse cara aqui, 17 é esse que a gente acabou de ver, tá pertinho, foi fácil voltar. Vai me dizer o seguinte, que NC mais K ponto sobre K, que é esse termo aqui, é igual a... Bom, reparem que a de equação 17 me diz que esse termo aqui, ó, é ρ mais sigma G. É ρ mais sigma G. Então, então esse termo aqui vai ficar ρ mais sigma G sobre beta. Cadê o beta aqui da 17? Tá aqui o beta. É esse beta aqui que ele não tem lá, né? Tem aqui e não tem lá. Então tem que dividir por beta. E aí eu vou ter esse termo. Isso é importante, porque me diz que NC sobre K mais K ponto sobre K é igual a uma constante. Ora, no caminho de crescimento equilibrado, K ponto sobre K é constante. Essa definição a gente já fez no começo do curso. Caminho de crescimento equilibrado significa que as taxas de crescimento das variáveis são constantes. Às vezes também são iguais, nem sempre, mas são constantes. Então, eu tenho que K ponto sobre K é constante. Como ρ mais sigma G sobre beta também é constante, porque ρ é parâmetro, sigma é parâmetro, beta é parâmetro e G
é C ponto sobre C, mas no caminho de crescimento equilibrado, C ponto sobre C é constante. Então, esse termo NCK tem que ser constante, né? Porque passo K ponto para cá, NC igual, sobre K igual a uma constante. Se isso é verdade, se é verdade que isso é constante, quer dizer o seguinte, a variação de N mais a de C tem que ser igual a de K, para esse termo permanecer constante, que é exatamente o que está escrito aqui. N ponto sobre N mais C ponto sobre C é igual a K ponto sobre K. Isso implica K ponto sobre K igual a G mais lambda, e nós temos agora a nossa relação entre a taxa de crescimento do consumo, que é G, e a taxa de crescimento do capital, que é K ponto sobre K. Em outros modelos eram iguais essas taxas. Aqui continua sendo, o lambda é a taxa de crescimento, eu tinha falado eta em algum lugar, mas é lambda, desculpem, é que eu quero usar a notação do Lucas e não a que eu mais gosto. Eu gosto de eta e pronto. O lambda para mim é multiplicador, mas ele usa θ. Eu gosto de θ na função de produção. Eu já disse, se eu quiser usar a minha notação, para mim era até mais legal de contar a história. Mas ia ser confuso para quem está acompanhando com artigo, então deixa a notação que o Lucas usa. Então, K ponto sobre K é igual a G mais lambda. Na realidade é porque o C é o consumo do indivíduo e o K é o capital agregado. Então a diferença é exatamente o lambda, que é o crescimento da população. Mas continua aquela lógica de consumo e capital andarem juntos. Se eu tivesse feito Czão, teria ficado a mesma taxa. Se eu tivesse usado um Kzinho, como K sobre N, também teria ficado a mesma taxa. Então, porque a lambda é a taxa de crescimento de N, como eu tinha dito. Bom, uma vez que eu tenho a relação entre a taxa de crescimento do capital e G, o próximo passo vai ser obter a relação entre V e G, né? Porque eu tenho que o capital, eu tenho o consumo, eu tenho o capital humano, eu tenho o U, mas o U é uma fração. Então, se ele tiver uma taxa de crescimento constante, nunca vai ter que ser zero, porque se ele crescer, ele passa de 1, se ele decresce, ele cai de 0. Então, as taxas que eu me interesso mesmo vai ser a do capital, G e V. Eu já tenho a relação de G e V. Eu preciso agora, de G e capital. Eu preciso agora obter a relação entre V e G. Para isso, considere o logaritmo da equação 17. A equação 17 foi aquela que nós conseguimos manipulando as equações 12 e 14. Essa equação aqui, ó, passa logaritmo dela. Vai ficar ln de beta, mais ln de A, mais beta menos 1 ln de K, e assim por diante. Vamos ver aqui como é que está, porque a conta já está feita. Então, é grande, né? Mas ó, ln de beta, ln de A, beta menos 1 ln de K, 1 menos beta ln de U, 1 menos beta ln de H, 1 menos beta ln de N, gama ln de H. É só passando o logaritmo. E aqui é ln dessa constante, que é sigma G mais ρ. Só passando o logaritmo, só foi isso que eu fiz. Quando eu passo o logaritmo, eu derivo em relação ao tempo. É o truque que eu tenho usado desde que a gente começou esses modelos de tempo contínuo. A gente tem usado e abusado desse truque. Então vamos fazer isso. E vamos lembrar que no caminho de crescimento equilibrado, como eu já falei para vocês, a taxa de crescimento de U tem que ser 0, porque senão ele passa de 1. Se ele sempre crescer, se ele cai, ou ele cai de 0, então ele tem que ser 0, portanto U é constante no caminho de crescimento equilibrado. Então, dessa forma, tirando as derivadas, derivada de beta é 0, porque beta é constante, aqui é 0. Aqui vai ficar K ponto sobre K, né? Que é K ponto sobre K, a gente sabe que é G mais lambda. A gente acabou de calcular isso, K ponto sobre K igual a G mais lambda. Então aqui vai ficar G mais lambda, aqui é 0, porque U vai ficar constante no caminho de crescimento equilibrado. Aqui é V, H ponto sobre H é V. Aqui é N ponto sobre N é lambda, então vai ficar beta menos 1 G mais lambda. 1 menos beta V, 1 menos beta lambda, gama V. Aqui é 0, porque isso aqui é constante. Então, tá aqui, ficou certinho. Se tiver errado, depois vocês me corrigem, mas eu acho que ficou certinho o que a gente fez lá. Eu vou resolver para G em função de V, eu tenho então que G é igual a 1 menos beta mais gama sobre 1 menos beta. E eu vou chamar a atenção de novo aqui, que a diferença entre G e V vem exatamente do gama. Que é o parâmetro de externalidade, né? Se não tem externalidade, G igual a V. Então já começou a aparecer, a externalidade já começou a contar a história aqui pra gente. A diferença entre a taxa de crescimento do lado físico, consumo e capital, e a taxa de crescimento do lado de capital humano, né, de aprendizado, vai ser dada exatamente por esse parâmetro. Do contrário, eles estavam crescendo a mesma taxa. Então é o que eu estou dizendo aqui.
Na presença de ternalidade, G é maior que V. Né? Na ausência, é igual. Vamos agora determinar V. Né? O próximo passo é tentar determinar V. A gente já tem, vamos lá, a gente tem a relação entre G e V e a gente tem a relação entre K ponto K e G. Se eu tenho V, eu encontro todo mundo agora. Então agora meu trabalho é encontrar o V. Da equação 12, nós temos que θ1 ponto sobre θ1 é igual a menos sigma G. Usa a equação 13, a equação 13 é condição de primeira ordem. Deem uma olhada para eu não ter que voltar. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Então vamos lá, na equação 13. Vamos lá que a gente tem tempo. Quem não puder ver o vídeo inteiro de uma vez só, parte, dá uma paradinha, vai fazer o que tem que fazer. Está aqui a minha equação 13. Então eu vou sair passando desses logaritmos, vai ficar ln de vai ficar ln de θ1, mais ln de 1 menos beta, mais ln de A, aqui é 0, aqui é θ1 ponto sobre θ, que a gente sabe que a gente já tem o valor dele. Aqui é K pontos beta, K ponto sobre K. Aqui vai ficar cada um deles separados. Aqui vai ficar lambda, aqui vai ficar V, né? Então, é essa a ideia. Você vai passar o logaritmo e vai derivar em relação ao tempo. Que nem nós estamos fazendo, em todo o tempo a gente está repetindo esse tipo de exercício. Então, é isso que você vai fazer. Cadê ela aqui de novo? Cadê ela? Ficou horrível, né? A minha equação está aqui. Então, fazendo aquele exercício que eu falei, vai ficar θ1 ponto sobre θ, B, beta, G mais lambda, isso aqui é K ponto sobre K, menos beta lambda, isso aqui é N ponto sobre N, beta V, H ponto sobre H, lambda, N ponto sobre N, 1 mais gama V, H ponto sobre H, é o V, θ2 ponto, θ2 mais V, que é H ponto sobre H. Lembrem que o ponto é zero no caminho de crescimento equilibrado. Isso aqui eu vou resolver para θ2 ponto sobre θ2, θ2 ponto sobre θ2 vai dar esse cara aqui, aqui a manipulação, é só manipulação de termos, e lembrando que θ1 ponto sobre θ é sigma G. Então eu tô deixando isso aqui como sigma G, passa para o outro lado para poder ficar o θ2 e aí faz menos sigma G, desculpa, passa o V para cá como negativo e está aqui o termo todo. Dessa última equação, rearrumando os termos, eu tenho que θ2 ponto sobre θ2 é beta menos sigma G, esse cara aqui, beta lambda morre com beta lambda, a beta lambda morreu com beta lambda, V com menos V vai embora, sobra esse beta e esse gama com V, então está aqui menos beta menos gama V, né? E sobra o lambda. Então está aqui a equação, essa é a equação para θ2 pontos sobre θ2. Bom, a partir de agora não tem jeito, eu vou ter que usar aquelas últimas equações, as equações que eu deixei para depois, né? Eu andei um bocado, eu consegui a relação entre K ponto sobre K e G, eu consegui a relação entre G e V, e eu consegui encontrar θ2 ponto sobre θ2 em função desses parâmetros que eu posso relacionar a G, porque eu conheço a relação entre G e V. Beta é parâmetro, sigma parâmetro, lambda parâmetro. Então tá bem encaminhado. Vamos agora usar a equação 15 e 16, primeiro uma, depois outra, e quando eu estiver usando a 15 eu estou falando do planejador central, quando eu estiver usando a 16 eu estou falando do equilíbrio descentralizado. Então 15 é planejador central, 16 é o equilíbrio descentralizado. Eu vou pedir para chamar de VTIL a taxa de crescimento do capital humano no problema do planejador central e V barra essa mesma taxa no problema descentralizado. Porque como a gente vai diferenciar, é bom ter uma anotação para cada uma, né? Para a gente saber quem é o V de um, quem é o V de outro. E a gente vai fazer esse cálculo em cima desses dois Vs. Da equação 15, então, os planejador central, 15 é planejador central, 16 é descentralizado. Da equação 15 nós vamos obter essa relação. Eu sei que eu disse que não ia voltar, mas eu não resisto. Então, vamos pegar aqui, quer dizer, deixa eu só encontrar o que eu estava fazendo para eu não me perder. Então, da equação 15, nós vamos ter essa relação de θ ponto sobre θ2. Como é que eu vou chegar nela? Então, vamos lá. Eu sei que... Cadê? Não. Fui demais, voltei demais. Cadê meu sistema? Está aqui o sistema. Ora, o que eu estou fazendo é dividir essa equação por θ2. Se eu dividir por θ2, eu fico θ2 pontos sobre θ2 é igual a ρ, θ1, θ2, isso tudo, menos θ2 aqui por θ2 é 1, então menos esse termo. Então é dividir essa equação por θ2, e aí nós vamos chegar
naquela outra equação. Eu já foi longe de novo agora, tô ruim de mão, pronto. Nós vamos chegar nessa equação aqui. Então, θ2 ponto sobre θ2, ρ, porque o θ2 veio para cá, θ1 sobre θ2, é aquela divisão, menos delta θ, que some porque está dividido por θ2. Então, é essa equação 15 agora, estamos em casa, a gente não precisa voltar lá de novo. Por sua vez, a equação 13 implica nisso. Eu disse que a gente não precisava voltar lá de novo, eu acabei de dizer isso, a gente não precisa, mas vamos lá, só para a gente ver de onde que vem essa reação. É chato ficar indo e voltando, eu sei, mas vale a pena, para não ficar também tão perdido. Está aqui a equação 13. A equação 13 ela liga θ1, que multiplica um termo, por θ2, que multiplica esse outro termo. Então daqui eu consigo tirar o θ1 sobre θ2, que é aquele cara estranho que ficou aqui. Que quando eu dividi essa equação por θ2, aqui é θ2 ponto sobre θ2, eu tenho o valor dele guardado, em termos de V e parâmetros, joia, é o que eu quero. VG, mas eu tenho G em função de V. E eu tenho aqui o θ1 sobre θ2, ó. Dessa divisãozinha aqui, eu tenho θ1 sobre θ2. Então é exatamente isso que eu fiz. Vamos voltar agora lá para a nossa equação grandona. θ1 sobre θ2 é isso daqui. Então θ2 ponto sobre θ2 é isso. Mas θ1 sobre θ2 está aqui da equação 13. Uau, agora vamos substituir. Eu estou simplesmente substituindo esse θ1 sobre θ2 por esse termo aqui. Para minha sorte, muita coisa vai cortar. Ó, AK beta, UNH. Tem muita coisa para a gente cortar. Você vai simplificando os termos, fazendo as devidas simplificações, cancela o que tem que cancelar. Fica isso aqui, dá para trabalhar um pouquinho mais. Aí vocês podem repetir as contas em casa, se vocês quiserem. É só manipulação algébrica. E eu vou encontrar então que θ2 ponto sobre θ2 é igual a ρ menos delta, 1 sobre 1 menos beta, 1 mais beta menos gama, menos 1 delta U. Então eu tenho o θ2 ponto sobre θ2, está aqui na minha mão, numa versão bem simplificada. Dessa última equação, se eu simplificar um pouquinho mais ainda, se eu der mais uma arrumada, eu tenho que θ2 ponto sobre θ2 é ρ menos delta que multiplica gama 1 menos beta. Porque isso aqui, ó, você pode fazer, vai ficar 1 mais beta menos gama sobre 1 menos beta, 1 menos beta sobre 1 menos beta. Aí morreu o beta, né? Morreu o beta, e sobra o gama sobre 1 menos beta delta U. Então você vai ficar com essa expressão, bem mais arrumadinha, bem mais bonitinha. Esse é o θ2. Para encontrar o vetil, você vai pegar essa equação e a equação que nós tínhamos que dava V, valia para os dois, aqui vale para os dois termos, foi antes de usar a 15. Eu vou usar essa equação aqui. Então eu tenho θ2 ponto sobre θ2, em função de V, né, vai ser o vetil, porque eu estou no problema centralizado. E aí eu tenho... Não, esse aqui é o que eu tinha. Então vai dar isso daqui, ó, vai dar esse termo, só igualando o θ2 ponto sobre θ2 nas duas equações. Então vai dar esse termo. Eu vou usar da equação 18. Eu tenho que U é igual a 1 menos vetil sobre delta. A equação 18 é aquela primeira que eu usei o V. Se quiser confirmá-la, ela está aqui. Cadê minha equação 18? Não, está aqui ela. Ó. Então a primeira foi quando eu defini o V como H ponto sobre H. Apareceu a equação 18. Eu estou só agora resolvendo o U em função de V, que é para poder me livrar daquele U, que é uma variável endógena, e eu quero parâmetros e taxas de crescimento. Então, vai ficar dessa maneira, e aí onde tem U eu vou botar essa expressão, e vou ficar então juntando esse resultado com a equação, o V é igual a isso, juntando isso na equação 19, a gente às vezes até se perde de tanta equação, então, juntando, sim, aí eu vou pegar exatamente a relação entre G e V. Então, cadê minha equação? Eu vou me livrar de G, vai ser função de V, U vai ser função de V e vai ficar só V e parâmetros. Então vai ficar com essa cara aqui, só V e parâmetros, né? Então, onde tem o G, eu vou botar 1 menos beta mais gama sobre 1 menos beta vetil. Aqui continua, lambda, ρ, e aqui vai ser no lugar do U, a expressão 1 menos vetil sobre delta. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver para vetil, e aí eu tenho
a solução para VTIL, a taxa de crescimento de V no caminho de crescimento equilibrado. Reparem que, para esse problema ter solução, é preciso que ρ seja maior do que lambda. Então, esse termo aqui é necessariamente positivo. Por que é preciso que ρ seja maior do que lambda? Vamos voltar lá para o problema que a gente enxerga por quê. Ora, N tem uma taxa de crescimento lambda. Isso quer dizer que N é N0 é elevado a lambda T. Está passando o tempo, esse puxa para baixo o ρt, que tem um menos, mas o lambda T puxa para cima. Se lambda menos ρ, o lambda menos ρ, quer dizer, o ρ menos lambda que eu estou usando lá, mas se lambda for maior do que ρ, esse problema vai para infinito, essa soma é infinita e não faz o menor sentido. É o mesmo problema do beta lá, do problema discreto. Esse termo ρ, ele não pode ser, no caso positivo, ele não pode ser negativo, senão explode tudo. Como tem esse n, agora o lambda não pode mais do que compensar, a subida de lambda não pode mais do que compensar a queda de ρ, por isso que eu preciso de ρ maior do que lambda. Se não for maior do que lambda, o problema não faz sentido, é simplesmente tudo que a gente fez aqui não faz sentido, então esse termo aqui é positivo, e aí eu tenho que VTIL é delta menos essa expressão que está aqui, tá certo? Então eu tenho o meu VTIL finalmente. Notem que o crescimento dessa economia vai depender de delta. Delta é a eficiência do sistema educacional. Se o sistema educacional for muito eficiente, ineficiente, essa economia está ferrada, ela não vai crescer nunca. É um modelo de educação. É um modelo. Não é à toa que todo mundo em universidade tem que apresentar esse modelo, porque nós somos professores, isso aqui é o nosso lobby, entendeu? Se a gente não funcionar direito, ferrou o mundo. Vai tudo para o chão, porque o V depende, o G depende do V, o K ponto sobre K depende do V, acabou o mundo. Mas reparem, então, a importância disso, de que da construção do modelo, né? Você constrói o modelo que o motor da economia é capital humano, e delta é o parâmetro que regula o capital humano. Então você acaba no resultado, é inevitável que esse parâmetro tenha uma função-chave. Se delta for muito baixo, ou seja, para você acumular capital humano tem que jogar muito tempo de trabalho, tem que abrir mão de muito tempo de trabalho, essa economia vai crescer pouco ou pode até colapsar se convertir o menor do que zero. Um sistema de educação. Dê dinheiro pra gente, bote dinheiro na educação, senão o mundo acaba, né? Isso é um lobby desgraçado. Não, mas eu tô brincando porque é só para vocês entenderem um pouco as construções de modelo, né? Se você bota lá a hipótese, ela joga no resultado, se não jogar é porque você fez alguma coisa errada. Mas a ideia aqui é mostrar exatamente a importância do sistema de educação, porque a ideia do Lucas, e nós vimos o paper, apesar de ser um paper de 90 e esse de 88, nós trocamos a ordem para ver a motivação empírica dele, né? Por que é importante acumular capital humano, ainda mais na presença de externalidades. Para encontrar o V barra, então nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora em vez da 15 nós vamos usar 16. Então eu não vou repetir tão devagar, é o mesmo truque. Vai lá, pega o θ1 sobre θ2, lá das condições de primeira ordem, eu acho que é a 13, manipula, encontra θ2 ponto sobre θ2 em função de uma forma mais simplesinha. Simplifica, vai ficar ρ menos delta, porque o menos delta U vai embora com o mais delta U, então fica ρ menos delta, é menos delta. Ficou até mais bonitinho, θ2 ponto sobre θ2. Eu vou usar o mesmo procedimento que eu usei na equação 23, eu usei lá na 21, para encontrar a taxa de crescimento da economia descentralizada. Então é só fazer aquela mesma conta. Ela fica um pouco mais feia, algumas simplificações não acontecem, mas está aqui o V barra. O V barra é 1 menos beta, é delta menos ρ menos lambda, sigma, esse termo. De novo, o delta aparece como positivo, ele só aparece aqui em cima, ele é positivo, então, de novo, a importância do sistema educacional, de novo, é um modelo de educação, é um modelo onde você vai para a escola, acumula capital humano, você fica mais produtivo, você torna a sociedade mais produtiva por causa disso. É um modelo que você pode usar para justificar educação. Eu brinquei com esse negócio de lobby, já perceberam, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, mas assim, não necessariamente a gente está falando aqui de educação superior. Talvez a gente pode muito bem pensar que está falando de educação básica, talvez até faça mais sentido, que lá tem muita gente que às vezes não vai para a educação, é para famílias pobres e tal, então se você não der um incentivo, você acaba
o discurso que sai daqui talvez faça mais sentido na educação básica. Talvez, assim, né? Ele não separa uma educação da outra, então não faz muito sentido a gente falar de um de outro, mas é o sistema educacional como um todo. Note que assim como no caso do planejador central, a eficiência, né, o delta é importante, ele pode até impedir o crescimento se o sistema de educação for muito ineficiente. Assim, também é o seguinte, ninguém está falando, em momento nenhum ele está falando que para aumentar delta é mais dinheiro. Essa é uma discussão importante. Às vezes a gente tem na cabeça que para melhorar uma coisa é só colocar mais dinheiro, né? Tem essas brincadeiras. Alguns economistas não interessa o problema. Tem uma pandemia, mais dinheiro. A educação é ruim, mais dinheiro. A saúde é mais dinheiro. Não sei o que, mais dinheiro. Às vezes não, às vezes não é mais dinheiro não. Às vezes é melhores práticas de gestão, técnicas de incentivos mais adequados. Às vezes é daí que vem o aumento da eficiência do sistema. Então, não leve então ao pé da letra a minha provocação. É só para acordar vocês é muita conta, né? O vídeo é longo, mas o que eu estou falando aqui é de eficiência. Se realmente o caminho para dar mais eficiência for botar mais dinheiro, aí é mais dinheiro. Mas essa é outra discussão que tem umas discussões interessantes, tem alguns resultados que sugerem que não é só mais dinheiro, não. Tem um problema sério de incentivo e de gestão no nosso sistema educacional. Eu não conheço o sistema de educação de nível básico. Eu sou professor de ensino universitário, eu tenho uma experiência gigante em gestão, eu fui chefe de departamento algumas vezes, fui coordenador de pós-graduação, fui diretor de faculdade, eu pertenço ao Conselho Superior da UNB, por muitos anos eu pertenci ao Conselho Administrativo da UNB e é visível que nós temos problemas sérios de gestão, que pode estar associado à legislação e tal, não estou dizendo que é de má vontade, muito pelo contrário, eu acho que a equipe de técnicos da UNB são pessoas assim excelentes, com um nível de empolgação grande. Tem uma lenda, às vezes, de que eles não são, mas são sim, e eu trabalho com eles há muito tempo. Eu acho que os professores também. É claro que em qualquer categoria, técnico, professor, aluno, você vai encontrar aqueles caras mais acomodados e tal. Mas é a exceção, a regra é essa. Agora, talvez uma legislação, um sistema de incentivo muito perverso, que acabe levando a essa dificuldade de gestão. Essa é uma outra discussão, não vou puxar aqui naturalmente, mas é só para bater muito na tecla de que maior delta não quer dizer mais dinheiro pra gente. Eu fiz a brincadeira e meio que me arrependi, porque se fosse em sala de aula eu não me arrependia não, mas como isso vai ficar rodando, é importante deixar claro o que está acontecendo. Bom, na ausência de externalidades, se gama é igual a zero, esse cara que saiu, 1 sobre beta vai com 1 sobre beta, delta menos rho menos lambda sobre sigma. Cadê o vetil? Se gama é igual a zero, 1 menos beta corta com menos beta, delta menos rho menos lambda, 1 sobre sigma. Então, na ausência de externalidade, as duas taxas de crescimento são iguais. Como as outras dependem de vetil e v bar, e nós fizemos essa dependência sem usar as equações 15 e 16, então todas as taxas de crescimento, a gente já viu inclusive que a relação depende do gama, todas as taxas de crescimento são iguais. Então, a diferença aqui aparece por conta da coordenação que o planejador central faz, no sentido de aproveitar essas externalidades da melhor forma possível, e a solução descentralizada não faz isso. Então, bom, é o que eu estou dizendo, a capacidade do planejador central de internalizar as externalidades, ele consegue forçar esse crescimento da média, é só isso que faz a diferença das duas soluções, e é por isso que na ausência de externalidade as coisas acabam ficando rigorosamente igual. Outro ponto de interessante, né, eu já tinha discutido isso, é que na ausência de externalidade G é igual a V. O capital humano cresce a mesma taxa do consumo e do capital físico, aquela diferença do lambda, que é a questão do per capita ou não. Isso acontece porque não tem mais transbordamento do capital humano para o resto da economia. Então, é como se fosse um modelo normal sem externalidades. Eu fui repetitivo, mas é essa a ideia, as taxas ficam iguais. A comparação de vetil com V barra, que nem nós fizemos no modelo lá do barro, foi muito tranquilo dizer quem era maior. Aqui não é tão tranquilo não, porque as expressões ficaram um bocadinho diferentes, né? Vetil e V barra. Se você olhar, não dá para bater o olho e entender quem é maior e quem é menor. Intuitivamente, nós sabemos que o V barra deve ser maior, porque ele faz a coordenação que o vetil não faz. Mas com hipótese de sigma igual a 1, que não é uma hipótese muito grave, volto a dizer, é questão lá de
função utilidade, se é CE, se é logaritmo, a gente já discutiu isso em outro vídeo. Mas se você fizer essa hipótese, aí fica fácil mostrar a diferença e que V tilde de fato é maior do que V barra. Lembrem que ρ menos lambda tem que ser positivo por conta da própria estrutura do modelo. Como gama é positivo e beta é entre 0 e 1, então esse termo é positivo e V til é maior que V barra. Então nós já discutimos que ρ maior do que lambda. Então o exemplo ilustra que o crescimento com o planejador central é maior que o crescimento da economia, do que da economia centralizada quando gama igual a zero. Se gama for zero, como a gente já discutiu várias vezes, aí V til igual a V barra, né? Porque o zero aqui mata todo mundo. Então é esse o resultado. Bom, vocês viram esse modelo de Lucas. Esse é um modelo grande, é um modelo que eu acho que é o maior modelo que a gente trabalha aqui, com mais equações, um monte de manipulação de equação. Lá em alocação de capital vai ter um pouco isso, mas eu vou ser mais econômico, porque senão a gente ia ficar maluco. Mais assim. Mas eu acho que é um modelo que vale a pena porque tem muita riqueza nesse modelo. Não só do resultado, de fazer uma construção teórica mostrando a importância da eficiência do sistema de educação para o crescimento da economia, então esse é importante. Tem essa técnica de modelagem que diferencia a solução centralizada e descentralizada. Nós tínhamos visto isso no modelo de política fiscal lá com Barro, e agora estamos vendo de novo, então revisitamos. Tem essa peculiaridade de ter 2 controles e 2 estados, também é um diferencial. É um modelo que tem muita... ele é interessante, ele é bem representativo de uma geração de modelos do final dos anos 80, começo dos anos 90, onde você tinha uma preocupação muito de construir modelos. Hoje eu acho que a literatura está muito mais empírica do que construir modelo, já não é mais uma coisa... claro que é sempre importante ter o seu modelo, mas a parte empírica talvez hoje seja mais valorizada. E aqui nós conseguimos ver um monte de técnica, um monte de truque, um monte de abordagem de construção de modelo, e ainda vimos essa discussão da externalidade do capital humano, que é muito importante, e do sistema de educação. Então, para mim é muito válido. Eu acho que ia ser legal vocês darem uma olhada lá no artigo para pegar os insights do Lucas. A gente está falando, de novo, de um dos grandes economistas do século XX. Aliás, o Barro também, mas o Lucas tem Nobel, o Barro não, o Barro que me desculpe. Então, sempre vale a pena dar uma olhada. Mas também por essa técnica de modelagem, essa estrutura de construção de modelos, que é um talento importante. Vocês vão ter que fazer um trabalho lá na frente, uma tese, e talvez vocês tenham que construir modelos, né? Então, como as peças se encaixam. Esse modelo tem uma curiosidade, eu também já falei disso para vocês em outro momento. Se a gente fez uma trapacinha aqui, né? A gente fez a hipótese que o caminho de crescimento equilibrado existe, que não tem problema aí, que a parte dinâmica não vai dar problema nesse sentido, mas dá. Tem um monte de instabilidade, e isso é típico dessa literatura. Esses sistemas são muito mais complicados do que parecem. Eu não vou entrar nessa discussão, mas é importante que vocês saibam. Se alguém aqui tiver formação em matemática, que conhecer sistema dinâmico, pode mexer, que você vai ver que tem umas coisas mais complicadas. Se nós fizermos aquela análise de ver a dinâmica, os autovalores, autovetores, olhar o sisteminha direitinho, vocês vão ver que a coisa é meio esquisita. Não que o modelo neoclássico não fosse, mas lá, apesar de ser esquisito, com racionalidade a gente arrumou a casa. Aqui fica mais complicado, é um modelo cheio de instabilidade. Mas, de novo, é um modelo importante, não apenas por ser uma contribuição do Lucas, mas é uma maneira bacana de botar a discussão do capital humano. Com isso, então, eu termino a discussão de capital humano. Nós vimos o Mankey, o Homer e o Weil, que é um paper de uma pegada empírica, então eu fiz um resumão só. Quem quiser ver, vai para a pegada empírica, faz a discussão de convergência. No curso de crescimento tradicional, a gente fala mais de convergência, mas como esse não é um curso tradicional, é um misturão, eu não falei tanto de convergência, mas é uma parte importante, principalmente na literatura empírica. Mas eu toquei no assunto várias vezes, em vários vídeos durante o curso. Mas nós fizemos uma discussão lá, e depois nós fizemos a motivação com o Lucas 90 e agora o artigo. Então eu termino essa parte de capital humano. No próximo vídeo nós vamos falar de termos de troca, porque nós estamos na América Latina, e se você está na América Latina e fala de crescimento, você de alguma maneira vai falar de termos de troca. Mas isso é o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Quem conseguiu chegar até aqui acordado e esperto passou num teste bom. Obrigado, até o próximo.